absorção efetiva é medida dessa forma, certo? Para que serve isso? Para você saber de quanto vai variar. Quer dizer o seguinte, no pequeno comprimento do seu absorvedor, se você souber a densidade do absorvedor, você vai multiplicar isso aqui por N, você tem aí quanto é que vai cair a potência. Tá? Então esse parâmetro é importante por causa disso. Ele diz isso aí. Tá? Então, por exemplo, suponha que você tem várias linhas de absorção, né, dentro dessa banda larga da sua fonte. Você tem aqui uma linha, tá certo? De largura bem fina, né? Tem outra linha aqui, tá certo? Tem outra linha e assim por diante, certo? Dentro dessa espectro de emissão, né? Então o que acontece? Olha, essa linha aqui, lembre-se, ela tem uma largurazinha, né? Mas ela é tão fina que ela é praticamente a função delta em relação a todo mundo, certo? Então tem a largura 2, que é uma barra, né? Ela é praticamente uma largura zero, é tão menor do que delta F, né? Então se você calcular essa integral, tá certo? Né? Essencialmente a sua seção transversal de absorção é algo assim, né? Deixa eu lembrar como é que a gente chamou antigamente isso aqui, sigma de F, né? Deixa eu botar a expressão exata aqui, seria algo assim. Aquela expressão original que nós temos, vou botar mais ou menos sem botar fatores, tem um fator de escala na frente, mas você tem aí várias linhas de absorção, tá certo? Cada linha tem o quê, né? Tem aquelas funções lorentzianas, certo? Tem aqui em cima a intensidade da linha, eu acho, né? Sigma barra aqui em cima, tá certo? F barra menos Fi da iésima linha ao quadrado, né? Mais gama I ao quadrado. Então, a sua linha é um conjunto o seu meio absorvedor é um conjunto de meios de absorção, de absorvedores absorvendo em frequências de ressonância diferentes, distintas. E cada funçãozinha dessa é mais ou menos proporcional, tá certo? Na função delta, né? Delta de F menos Fi, certo? Então, essencialmente, a sua seção transversal de absorção pode ser expressa dessa forma. Como o espectro de emissão é muito extenso, então a sua seção transversal de absorção na frequência F é o quê? Soma em I, certo? E aí você tem a intensidade da iésima linha, tá certo? Né? Posso estar perdendo aqui o fator de escala, tá certo? Mas isso aqui, essencialmente, conceitualmente está certo. Delta de F menos Fi. Essencialmente é isso. Tá? Os detalhes, a gente vê se tem um 2π, alguma coisa, certo? Mas essencialmente isso. E você tem aqui, integrando isso aqui, você tem a intensidade da linha, certo? Cada função delta dessa. Tá? Cada delta dessa é uma lorentziana, mais ou menos desse tipo aqui, só que isso é tão concentrado em relação ao resto que eu estou chamando de função delta, né? Largura zero. Certo? Então, se você fizer essa integral, certo? Você vai ter somatório, né, dessa função calculado no centro de cada linha. Certo? É isso que vai dar. Né? Então, isso aqui é a função que eu acabei de falar, né? A seção transversal tendo absorvedores em ressonâncias distintas, né? Todas elas funções concentradas, G. Essa G é praticamente função delta, né? Então é intensidade de linha vezes a função forma, digamos assim. Tá? Sharp, né? Concentrada. Então, se você vamos admitir que a sua função filtro tenha um aspecto daquele tipo concentrado também, mas com a largura, meia largura gama, tá certo? Ele está botando a mesma estrutura das linhas de absorção. Isso aqui é a forma da linha de absorção. Então, vamos escrever a função filtro, que é uma função que tem integral unitária. Né? Essa integral aqui dá 1. Né? Então, desse jeito, isso só quer dizer que essa função forma ela tem uma frequência central FC e uma meia largura gama. Né? Certo? Então, se eu jogar isso lá, ou seja, aqui está a nossa seção de absorção, né? E aqui está a função filtro. Então, nós temos a integral para calcular efetivamente a seção de absorção efetiva. Né? Então, isso aqui é um caso real, tá certo? Isso aqui são linhas de absorção vistas com a resolução, com uma determinada resolução. Isso aqui é uma folha de banda larga, tá certo? Passando por um mesmo absorvedor que tem várias linhas. Né? Isso aqui está, observe esse comediante aqui, isso aqui é verdade, né? É verdadeiro, é água, tá certo? Vapor d'água. Né? Então, observe os números aqui, tá certo? Isso aqui é um número efetivo que a gente vai entender o significado já já. Mas observe que a gente vê essas coisas. Mas isso não são as linhas, certo? São linhas distorcidas. Porque as linhas são muito mais finas que isso aqui. Tá? Então eu estou vendo com um instrumento que não tem resolução suficiente para ver. Né? Então eu vejo isso aqui.
Então, isso aqui são os comandos de onda. Observe que está no infravermelho. Isso aqui é em microns, tá certo? Então, essa figura aparecendo no meio aí, de repente, era para estar no final, tá certo? Então, serve para ilustrar mais ou menos. Então, o seu instrumento, ele tem largura maior do que as suas linhas, tá certo? Então, a questão é o que acontece com essa expressão aqui, né? Já saiu isso aqui, né? Já saiu isso aqui. Ele ficou, isso aqui dá 1, a expressão na realidade está aqui, certo? Isso aqui que a gente quer ver, né? Essa expressão aqui, essa convolução em que sigma é dado por várias funções concentradas, certo? Então, se você calcular a integral do produto disso aqui, né, com isso, que esse vai calcular agora, tá? Né, você tem aqui a sua seção efetiva, certo? Convolução, né? Isso aqui é a função que define a forma da linha e a forma do filtro aqui. Tá? Então, se você tem a linha muito fina em relação à resolução espectral do seu instrumento, né? Isso aqui vai dar simplesmente pegar F e chamar de FI, certo? Então, as integrais se transformam, já são integradas direto, né? O resultado da integral vai dar H de FI menos FC, soma em I da intensidade vezes essa função filtro. Certo? Você vai ter esse resultado aqui. Esse é o resultado que você obtém, certo? Quando você tem um instrumento que não resolve cada linha individual. Tá? Então, se você pega um instrumento e sai barrando a frequência, você vai ver variações, tá certo? De acordo com essa função aqui. Né? Isso aqui, na realidade, é uma média ponderada da função filtro, tá certo? A média ponderada. Se você varia a frequência do seu instrumento, que é FC, sai barrando a frequência FC, tá? Então você vai ter uma média ponderada. Isso aqui é essencialmente ponderada. Os pesos são as intensidades de linha, certo? Tá? Então aí está, na frequência F é o que você observa. Então, aquilo que a gente está vendo ali, aquela distribuição de frequência que a gente acabou de ver, é a seção transversal de absorção efetiva, certo? Como função da frequência. Então você vê esse conjunto de coisas aí. Quanto mais fino for o seu instrumento, quanto mais melhor a resolução tiver o seu instrumento, você começa a ver isso aqui mais fino. E, correspondentemente, essa intensidade vai aumentar. Vai ver aqui, certo? Tá? É isso que você mede. Essa é a função que a gente observa experimentalmente. É isso aqui. Nessas condições, certo? Para você ter uma ideia do que isso quer dizer, certo? Do que se perde, né? Por não ter boa resolução, suponha que você tem um absorvedor, um meio que tenha densidade de linhas. Certo? Tem tantas linhas que você pode falar já em densidade. Né? Você tem delta N linhas por unidade de frequência. Certo? Se você pegar uma faixa de frequência, por exemplo. Né? Eu pego aqui, essa faixa aqui. Certo? Quantas linhas tem aqui? Certo? Então, divide por essa frequência, eu tenho uma densidade de linhas, N. Né? Número de linhas por unidade de frequência. Certo? Então, só para ter uma ideia, né? Como é que eu defino isso aí? Certo? Então, é exatamente isso aí. Se a sua função for uma função bem simples, só para ter uma ideia, o seu filtro for um filtro retangular, certo? Ou seja, a resposta é flat, a resposta é constante numa faixa de frequência, de repente cai para zero, certo? Ao invés de fazer um gaussiano, fazer um filtro. Só para entender o que vai dar aqui, se o seu filtro tiver esse comportamento, certo? E se você calcular essa soma, o filtro é constante, né? Você, numa faixa de frequência, zero fora. Né? Então, se você jogar essas expressões, né, a largura do filtro aqui, ó, é gama, tá certo? Ele vale isso dentro de uma faixa de variação gama, em torno da frequência central, e vale zero fora. Então, se você usa um filtro de resposta constante numa faixa gama e usa o conceito de densidade de linhas, a gente observa que o resultado que você obtém, certo? Numa determinada frequência, a observação que você tem numa frequência, que é a frequência de medição do seu filtro, do seu detector, é dada por essa expressão aqui, certo? Vamos botar aqui, ó. Admitindo, digamos, que todas as linhas tenham